Bom dia a todos, hoje sábado, 10 de julho de 2021, 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, o capítulo 10, versículos de 24 a 33. Lembro que celebramos Nossa Senhora também no sábado. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e também o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha só. Jesus continua aqui preparando os seus discípulos antes da partida em missão. Preveni-os de que não seria fácil, eles seriam alvo de ataques, de emboscadas e também de perseguições. Para tanto, deveriam permanecer fiéis àquele que os enviou, ou seja, o seu mestre e senhor. Na perspectiva de Jesus, o ideal para o discípulo é de ser como o mestre. Em outras palavras, é no mestre que ele deve se espelhar. A dureza da missão certamente encheria de temor o coração daqueles discípulos. A pregar sobre os telhados atrairia o ódio mortal dos inimigos. Como consequência disso, ficariam bloqueados diante dos inimigos a ponto de se pôr em retirada, ou seja, fugir mesmo. Esta situação certamente iria colocá-los diante de um grande dilema: a quem temer? A Deus e somente a Ele, Senhor do reino, a quem se tinha colocado a serviço a partir do mandato recebido de Jesus? Ou aos adversários que a todo custo tentavam minar o trabalho deles com ameaças até da própria vida? O que fazer? Seguir em frente sem se deixar intimidar, sofrendo as consequências pela opção feita em seguir e servir somente o Mestre, buscando em tudo ser fiéis a Deus? Ou fugir como ratos assustados da missão recebida, acomodar-se como covardes, pressionados pela violência sofrida por parte dos seus perseguidores? A resposta a todas essas indagações vem do próprio Jesus, que é bem direto e bem preciso. O máximo que os perseguidores poderiam fazer a eles era tirar-lhes a vida física. Mas perigo maior estava em perder a vida eterna. E isto pode acontecer a quem se mostra infiel a Deus. A ação dos inimigos atinge apenas o nível superficial, o corpo, ao passo que a ação de Deus toca profundamente a existência humana, a alma. Portanto, o discípulo deve pensar muito, discernir bem a quem ele deve temer. Por último, Jesus encoraja o seu grupo de apóstolos a confiarem sempre na providência divina. Suas vidas estavam nas mãos de Deus, que cuida de cada um com todo carinho e amor de Pai. Se até os pardais diante de Deus têm um preço, imaginem aqueles discípulos, imagine a cada um que se coloca a serviço do reino. Pois bem, era, portanto, o quanto eles precisavam para não terem medo de enfrentar os seus adversários. Temer somente a Deus e a ninguém mais. Olha, isso servia para eles e serve também para nós. Temer somente a Deus e a ninguém mais. Cantemos a Nossa Senhora. Uma entre todas foi a escolhida, fosses tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor.
Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia, um bom fim de semana e fiquem com Deus.